pessoal concurseiro, tudo bem? Estamos de volta a mais um programa Pode Aprovação, o podcast do concurseiro, em que a gente traz entrevistados que vão falar um pouquinho da rotina de estudos, que vão trazer aí técnicas, enfim, vamos falar tudo aí do mundo do concurso público. Hoje a gente está com uma entrevistada muito especial, a Thaís Militão. Ela é influencer no mundo dos concursos. E a primeira pergunta já vai em relação a isso. Thaís, o que um influencer no mundo dos concursos faz? Oi, Camila. Então, uma influencer, ela compartilha a rotina, né? No meu caso, eu compartilho toda a minha rotina, o meu dia a dia como concurseira. Eu compartilho também os materiais que eu utilizo nos meus estudos, mostro como eu monto meu cronograma, como eu concilio os meus estudos com a vida social, né? Que é um grande desafio para vários concurseiros. Como eu também vou enfrentando o passar dos anos, vamos dizer assim, a rotina pré-edital, pós-edital. Então, basicamente é isso, mostrar a minha rotina, os materiais que eu uso, a minha vida no geral. Eu vi que tu tá com quase 72 mil seguidores. E assim, como é que faz pra conciliar? Inclusive uma curiosidade que eu tenho, dá pra conciliar estudo pra concursos e essa vida de postagens? Como é que é? Dá pra conciliar. A gente estava até conversando antes, né, sobre se as redes sociais atrapalham ou não os estudos. E, assim, atrapalha um pouco. Mas eu não sei dizer, eu acredito que atrapalhar não seja a palavra certa, correta nesse caso. Porque tem dias que, sim, se eu não prestar atenção, se eu não cronometrar o tempo, né, eu gosto de cronometrar o tempo que eu fico lá para responder alguma mensagem, para postar uma foto, tentar me organizar em relação a isso, a horários. Mas se eu não me organizar dessa forma, ele chega a prejudicar um pouco meus estudos. Mas eu acho que, tirando esse ponto, né? Esse ponto negativo, ele traz muito mais aspectos positivos para os meus estudos do que me atrapalhar, como a gente falou, né? Então, assim, ele me ajuda porque a vida de concurseira, ela pode ser um pouco solitária, né? Você fica muito, como a gente estava falando, né, introspectiva, a gente acaba abrindo mão um pouco da vida social. E aí, no Instagram, eu acho que ele me ajuda a não me sentir tão sozinha e também a compartilhar a minha rotina e receber dicas de várias outras pessoas, né? Porque como eu compartilho a minha rotina, várias pessoas conversam comigo e vão me passando dicas de materiais, vão me motivando. Porque, de acordo com o que eu vou postando, algumas se reconhecem, algumas não. Às vezes, algumas pessoas estão aflitas, aí vêm compartilhar comigo e a gente troca uma ideia. Então, assim, eu acho que tem muito mais a acrescentar do que a atrapalhar. Traz um pouco de motivação, né? Com certeza. Assim, a vida de concurseiro é realmente muito solitária. Mas justamente pelo fato das muitas mensagens que você deve receber, que ficou essa curiosidade. Não perde muito tempo ali de ficar respondendo a galera e tal. Perde um pouco, a gente tem que controlar. Eu não consigo responder todo mundo no mesmo dia, às vezes eu demoro uma semana, dois meses não, mas assim, 2 semanas, um mês, mais ou menos. Aí às vezes eu até peço desculpa, mas é porque realmente não tenho como. Ou eu tenho que postar, ou responder, ou então eu estudo, né? Então, como eu te falei, eu gosto de cronometrar o tempo que eu passo na rede social, no Instagram. Seja postando nos stories, ou editando uma foto, ou editando um vídeo, ou então... Você cronometra, então? Cronometro. Às vezes não que eu só vou passar esses 15 minutos. Às vezes eu passo um pouquinho mais, mas pra eu ter uma noção. Porque às vezes você pisca, passa 1 hora, e você tá mexendo no Instagram, né? No Facebook, ou às vezes até no WhatsApp também. Você vai nessa de abrir uma conversa. Responder aqui fulano rapidinho... Nesse rapidinho aí já foi meia hora, 40 minutos que você perdeu de estudos. E acaba que o seu intervalo que era pra descansar, né? Teoricamente não foi descansar. Exatamente. Não foi pra descansar, porque o cérebro continua ali trabalhando. Enfim. Mas eu vi que além de influencer do mundo dos concursos, além de estudar, você ainda é advogada, né? Fala um pouquinho aí de como você resolveu, ao invés de advogar, ficar aí no mundo concurseiro. Então, primeiro eu advogo porque eu preciso da prática jurídica para o meu concurso, né? Então, mesmo que eu seja aprovada em todas as fases, se eu não tiver os 3 anos de prática, que no caso eu escolhi advogar para conseguir essa prática, né? Eu não vou conseguir tomar posse. Então, eu preciso desses 3 anos. E aí, como é que eu posso falar?
conseguir mesmo esses 3 anos, eu tenho que atingir um mínimo de processos por ano. Então, são 5 processos que eu tenho que ter, pelo menos um ato em cada um desses 5 processos. Então, eu fico advogando para conciliar com os estudos uma quantidade de processos bem próxima a esse mínimo. Eu não passo muito disso. Eu faço um pouquinho mais, eu tento fazer um pouquinho mais para não confiar só naqueles 5, né? Mas ainda assim, são poucos ao longo do ano. Então, não acho que toma muito da minha rotina, sabe? Muda de edital para edital essa questão de quantos processos por ano tem que ter? Eu acredito, eu não sei te dizer com 100% de certeza. Eu acredito que não muda em relação à quantidade de processos que você tem que ter, mas muda em relação ao tempo. Eu sei que para alguns concursos de defensoria, às vezes não são 3 anos, são 2 anos. Mas eu acredito que também tem que ter 5 processos em cada ano, entendeu? Então, eu acho assim, mais tranquilo de conciliar com os estudos. Lógico que tem dia que eu tenho que abrir mão dos estudos, vamos dizer assim, porque eu tenho que ver alguma peça, eu tenho que ajeitar alguma coisa do processo e tal. Às vezes eu também perco um turno, ao invés de um dia todo vai um turno, então um final de semana trabalhando naquilo. Mas ainda assim, quando você bota no papel, né, é tranquilo conciliar. Essa questão dos requisitos do edital é muito importante você sempre prestar atenção, porque... Enfim, não sei se você já soube, acabei nem contando muito nas redes sociais, mas no meu caso, eu fiz um concurso recente que eu passei, né, para a Cefaz do Ceará, que foi para auditor jurídico. E como eu já tinha muita experiência no mundo dos concursos, acabou que eu sabia que ia demorar um pouco para chamar e tudo, e eu estava me formando em Direito. Para quem não sabe, eu sou engenheira química, não sou formada em Direito, né, mas resolvi fazer a segunda faculdade. E aí, tava ali no último semestre e tudo, não, vou fazer esse concurso, mesmo exigindo bacharel em Direito, vou fazer, porque é o tempo que me chama eu me formo. Acabou que a secretária da Fazenda me chamou e eu não consegui me formar a tempo, acabei perdendo o concurso, que eu passei em 7º lugar, um dos concursos mais concorridos do estado. Então, é muito importante também você prestar atenção e se programar também para poder atingir os requisitos ali do seu edital foco, né? Você vê que você está se preparando com antecedência para ter justamente esses requisitos no futuro. Exatamente. E eu também, assim, já aproveito e deixo a dica para os concurseiros irem atrás dessa comprovação da prática o quanto antes, né? Eu não deixei, assim, para a última hora, porque eu realmente peguei essa dica com várias outras pessoas através do Instagram. E, graças a Deus, né, a gente consegue ter esse contato, né? E eu peguei essa dica e vi várias pessoas recomendando ir atrás desses comprovantes, né, dessas certidões da prática o quanto antes, não deixar para a última hora, porque realmente tem vara que demora, tem gente que não sabe como conseguir essas certidões e o que pode servir para comprovar. Então, você descobrir isso no momento que você tem que entregar toda a papelada, naquela fase tempo muito curto, né, também? Exatamente, aquela fase dos títulos, né, que você vai apresentar. Os títulos, você tem que comprovar a prática jurídica, você tem que também mostrar vários exames, então é um período muito curto e você fica dependendo de muitas pessoas, né? Como eu falei, você fica dependendo das varas e elas demoram. E hoje em dia eu vejo que realmente é assim. Eu comecei a pedir esse ano, eu tô iniciando o meu 3º ano de prática, então ainda tem um ano aí pra cumprir realmente. Mas eu tô começando a pedir agora, então assim, tem processo meu de 2020 que já foi até encerrado e tal, mas que eu peço e já tenho, por exemplo, tem uma vara que eu já pedi tem 3 meses e até agora eu não tive resposta. Teve outra também que eu pedi e ela emitiu a certidão errada. E é que eu mando, até já compartilhei no Instagram, né, com os meus seguidores. Eu tenho todo um modelozinho bem direitinho, dizendo exatamente o que eu preciso que tenha em cada certidão. Eu já coloco lá, entre parênteses, por exemplo, eu digo assim, preciso ter o número do processo. Eu já coloco entre parênteses o número do processo. Eu sei que é algo super simples, né? Se a pessoa Mas que às vezes eles mandam de qualquer jeito que não serve pra banca, né? Exatamente. Então eu já mando bem mastigadinho e mesmo assim tem vara que já me mandou errada, aí eu tenho que pedir pra refazer. Tem outras que eu tenho que ficar pedindo e até agora eu não tenho resposta. Então, realmente pedir, assim, o quanto antes. Porque no momento que precisar, se você perder o prazo... A gente já começou a falar, né? E acabou não falando qual era o foco da Thaís, né? Fala um pouquinho aí de qual o foco, o que você vem estudando. Se você ainda tá no seu foco atual.
ainda tá no seu foco, ou se você saiu um pouquinho para fazer outras provas, fala um pouquinho aí pra galera. Então, o meu foco é magistratura do trabalho. Desde o início eu já comecei com esse objetivo, mas Desde o primeiro dia de estudos? Já, assim, sabendo o que eu quero, né? Como a gente diz, é o meu foco final, né? Objetivo final. Exato, exatamente, que alguns concurseiros chamam. Mas por uma estratégia de estudos, eu comecei focando em analista do TRT. Porque já fazia um tempinho que teve o último concurso da magistratura, estava um pouco parado. E aí recomendaram, vi algumas pessoas indicando, começar focando para analista, porque o leque de provas era maior, era com mais frequência. E aí você começava os estudos para analista, que era... O que é cobrado para analista é uma parcela das matérias da magistratura, né? Então, para você não começar logo assim com 12, 13 matérias de uma vez, você começa com 6, né? Como algumas pessoas recomendam. Como se fosse a base, não é isso? A base da área trabalhista seria a de analista, que seria aquelas matérias que se repetem mais e que tem maior quantidade de questões, e aí você acaba sendo as matérias que têm um peso maior, né? Trabalho, processo de trabalho, constitucional, administrativo, algumas são cobradas civil, processo civil também é muito cobrado. Então, eu comecei com essas. Certo. Aí, focando mais para analista, então, eu também focava a resolução de questões de analista, os artigos mais cobrados. Só que aí, a minha área tá começando a voltar agora, né? Pra ter uma noção, assim, pra quem não sabe, o último concurso que teve pra magistratura do trabalho, o edital saiu em 2017. E a última prova que teve pra analista TRT, pra servidores, né? Foi em 2018. Então, quase na época que eu passei no meu, né? Pra quem não sabe, eu sou analista do TRT, né? Justamente aí as provas que a Thaís tá fazendo. E realmente o meu concurso foi em 2017, apesar de eu ter sido chamada como analista agora em 2022, né? Você vê quase 4 anos aí. É muito tempo sem prova. Foi isso que eu pensei quando a gente estava conversando sobre a prova da Cefaz, foi o que eu pensei. Eu demorei 4 anos para ser chamada como analista do TRT, então daqui que ela me chame para auditor é o tempo que eu me formo, entendeu? Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas assim também, eu não sei se você acredita assim como eu, que as coisas... Na hora dá aquele baque, né? Você pensa, poxa, eu estudei tanto. Mas a gente sabe que a vida do concurseiro é meio assim, né? Nada é muito garantido no concurso público. Exatamente. E aí você tem que só se esforçar, fazer sua parte e as coisas vão acontecendo. Hoje eu vejo muito que talvez não fosse pra ser porque eu talvez me acomodaria e meu foco realmente, o seu é magistratura do trabalho, o meu é defensoria pública da União, né? É algo que, assim, eu já trabalhei como agente administrativo lá e, assim, eu era apaixonada de um jeito, Thaís, que tu não tem noção. Eu fui pro TRT com 60 dias de férias, porque eu não tirava férias na defensoria. Então, realmente foi um lugar que eu fui muito feliz. E talvez se eu tivesse ido pra Cefaz, eu teria me acomodado, né? Bem pertinho de casa, enfim, aqui no Ceará, um salário muito bom, excelente, carreira de Estado, né? Enfim. E aí a gente continua. E aí, como você falou, tem coisas que não dependem muito da gente. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Que talvez alguns concurseiros concordem comigo. Eu acho que o pior aspecto que é para estudar para concurso é essa insegurança e, vamos dizer assim, a incerteza de quando vai acontecer. Porque eu também gosto de pensar assim, quando eu passar? Eu sei que tem dias que eu tô mais pra baixo, né? Tem momentos que a gente tá mais nervosa, ansiosa, triste, desmotivada, que aí você realmente se pergunta, e se eu não passar? O que vai acontecer? Qual é o meu plano B? O que eu vou fazer da vida? Mas eu gosto de manter o pensamento de quando eu passar, né? Então, a gente tem que fazer esse esforço para ser mais positivo. E eu acho que traz uma incertezazinha, uma insegurança pra gente concurseiro, que é justamente isso, né? Lógico, a maior parte depende da gente, que é sentar e estudar. Mas não é tudo, né? Às vezes você fica mais assim... Eu já passei por momentos de suspensão de concurso público em nível nacional. Quem nunca ouviu, né? Concurso público vai acabar, concurso público já era e tal. No meu caso que tinha também todo aquele boato que a área trabalhista ia acabar e tal. Eu lembro. Foi assim que eu entrei no TRT, eu entrei como técnica, né? Fui chamada primeiro como técnica, apesar de ter passado em 9º lugar como técnica e primeiro em analista, eu fui chamada bem antes como técnica, porque justamente roda mais, né? Nível médio roda bem mais.
E aí, assim que eu entrei no TRT, eu lembro que muita gente teve a reforma trabalhista e tudo. E aí muita gente dizia, a área trabalhista realmente está com os dias contados e tudo. E a gente vê que, na época que eu escutava que concurso público ia acabar, que teve suspensão e tudo, eu achava, meu Deus, será e tal. E eu via muitos professores falando, né? Não acredite nisso, não vai acabar, não tem como acabar e tal. E eu pensava, ele tá falando isso, mas pra vender alguma coisa, porque né? ele é o dono do cursinho, ou porque ele dá aula, enfim. Mas aí não. Hoje, como professora, eu vejo que realmente eu já passei por várias fases que eram dessa forma e que realmente, assim, pode acontecer de um dia acabar, pode, mas assim, pela minha experiência, acho muito difícil. Vai ser bem difícil, Eu vejo muito isso, você falou das fases, né? Eu tô vendo mais ou menos isso agora acontecendo com a fase trabalhista, porque como eu falei, os últimos editais foi em 2017 e 2018, né? Pra não dizer que eu tô mentindo, em 2020 teve do MPT, porque do MPT a questão do edital é um pouquinho diferente. A cada 2, 3 anos sai um edital e tá sendo assim nos últimos 15 anos, salvo engano. Então, a gente sabe que tem um períodozinho, vai sair o edital do MPT. Mas pra magistratura e analista, né, pra servidores, no caso, tá demorando um pouco, mas agora tá voltando, né? Magistratura ainda não foi confirmado quando vai ter o concurso. A gente acredita que próximo ano provavelmente tenha, mas ainda não está confirmado. Mas TRT saiu a autorização agora, né? Então, saiu agora nesse último mês, na verdade, nesse mês, né? Em maio, no início de maio, saiu o edital do TRT4, que é do Rio Grande do Sul, e tá para sair vários outros. Então, eu tô vendo, começando a vivenciar esse momento das fases, né? Então, no teu caso, não teria problema, por exemplo, fazer prova fora? Não. Que é uma realidade do concurseiro, né? Com certeza. No meu caso, por exemplo, eu só queria fazer aqui. Uhum. Então, se você vê as minhas 8 aprovações, eu acho que 1 ou 2, no máximo, foi uma prova que eu fui fazer mais assim como experiência e tudo, que logicamente estudei, mas que eu fui mais pra pegar ritmo de prova e tal. Mas então, tu iria de boa pra fora? Iria, de boa mais ou menos. Porque assim, o que eu quero mesmo é morar aqui. Eu imagino eu criando meus filhos perto dos meus pais, perto da minha família. Eu gosto muito de Fortaleza, né? Do Ceará. Eu gosto de morar perto da praia e tal. Então, o que eu quero mesmo é morar aqui. Mas eu acho que o meu concurso, se eu me prender muito ao estado do Ceará, pode ser que eu atrase mais ainda a minha aprovação. Sabe? E como é um concurso federal, uma área federal, eu consigo a remoção. Então, qual é o meu plano? Não me prender só a fazer provas aqui, até porque também eu descobri, já tem um tempinho, mas eu já tinha um tempo de estudo que eu descobri que o TRT daqui pra fazer prova pra magistratura é muito difícil. Então, ele geralmente vai puxando os aprovados de outros TRTs, né? Vai aproveitando os outros aprovados, ou então vai preenchendo os cargos vagos com as remoções, exatamente. Então, o meu plano é esse, fazer aonde eu conseguir ir, qualquer estado que eu diga assim, conseguir ir, na verdade, financeiramente, né? E depois tentar a remoção pra cá, voltar pra cá. Mas mesmo as provas de analista, ou no teu caso... Também. Também, né? Também. Entendi. Tá. Me fala um pouquinho de como é que... Tu falou um pouco sobre essa questão de quando eu for aprovado, né? Que é uma realidade. Na verdade, é o maior medo de todo concurseiro parar no meio do caminho. Dizer que você nunca pensou nisso, não tem como. É a mesma coisa quando me perguntam assim, você já pensou em desistir? Lógico, claro todo que dia. Já passou essa ideia na minha cabeça. Vários momentos já pensei em desistir, jogar tudo pra cima, né? Como a gente fala, jogar tudo pra cima, esquecer aquilo e pensar em fazer outra coisa. Mas eu acho que a vontade realmente de estar exercendo aquele cargo, né? No meu caso, de juiz, exercendo essa função, é algo que me ajuda a motivar a longo prazo, né? Então, assim, tem dias, lógico, que a gente tá muito cansado, que tá desmotivado, e tem dias que realmente eu paro de estudar aquele momento e vou fazer outra coisa. Eu sou muito assim, tipo, tô estressada, eu vou tomar um banho, sabe? Escutar uma música. Então, eu faço isso, paro de estudar naquele dia. Também já compartilhei, quem me segue há um tempinho, já viu que eu tive momentos que eu tive que parar de estudar, porque eu tava
cansada mentalmente e também lidando com ansiedade e estresse, que eu tive que passar, assim, uma semana sem estudar. Eu me dei esse luxo, né? Vamos dizer assim. Uma semana, então, alguns dias, sabe? Acaba que você consegue voltar um pouco com mais gás também, né? Às vezes essas pausas são muito importantes. Tu estuda há quanto tempo, Thais? Eu estudo há 3 anos. Você vê que se você passar 3 anos direto, você não consegue, entendeu? Você tem que ter realmente aqueles momentos, por exemplo, fazer uma viagem não tão longa, né? Porque tudo a gente tem que botar na balança no mundo dos concursos. Não vou fazer uma viagem de um mês. Mas, por exemplo, eu saí com o meu namorado pra uma viagem de 1 semana, de 2 semanas, assim, uma vez ao ano. Às vezes um final de semana já vai ser suficiente também. Mas a gente tem que entender que não dá pra ficar sem descansar. E a gente também tem que entender que a trajetória do concurseiro, ela é uma montanha-russa, né? Então, tem momentos, mesmo que você não pare de estudar, vai ter momentos que você vai estar com um rendimento excelente, com todo o gás, e estudando horas e horas por dia, e conseguindo treinar também, com a cabeça no lugar. E produtividade a 1000. A 1000. Mas vai ter dias que você não vai conseguir. Vai ter dias que você vai fazer muito pouco, mesmo tendo tempo, mas por algum motivo você não vai conseguir manter aquele rendimento e tá tudo bem. O que eu acho, é o que eu sempre compartilho com os meus seguidores no Instagram, né? Eu acho que o que é importante não é a motivação. Lógico que é muito bom estar motivado, acordar motivado, estar com vontade de estudar, é maravilhoso. Mas o que a gente tem que levar em consideração é a disciplina, né? É a vontade de daqui a tantos anos você tá naquela função, exercendo aquela função, estando naquele cargo que você realmente quer. Se não é pra... eu tento, pelo menos, manter esse pensamento, né? De não como eu vou estar nos próximos 5 anos, mas como eu vou estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como eu me vejo com 50 anos de idade. Eu tava até vendo isso hoje no Instagram, que... vamos supor, eu tô com 28 anos, né? Eu vou chegar nos meus 35, nos meus 40... de certa forma. Claro, se não acontecer nada trágico, né, e tal, mas eu vou fazer 35 anos de idade, eu vou fazer 40, 45, 50. O tempo vai passar de qualquer forma. O tempo vai passar, exatamente, o tempo vai passar de qualquer forma. Como é que eu vou querer chegar lá? Eu vou querer estar fazendo outra coisa? Eu vou estar querendo pensar aqui mais na frente, né, e estar no cargo que eu sonho hoje, tá? E, na verdade, eu vejo muito pela minha realidade mesmo, por tudo que eu passei, aquela motivação que a gente brinca, né? Motivação de Instagram, ou de filme, ou de aquelas frases motivacionais, elas motivam muito naquele momento. Exatamente. Né? Você naqueles sai dali... segundos, né? Porque uma frase não vai nem te dar uma motivação para um dia inteiro. Isso, você sai ali, você vê, por exemplo, uma postagem minha, que eu falo um pouquinho do meu dia a dia lá no TRT. Aí você, puxa, o dia a dia dela no TRT é legal e tal. Então você sai motivada. Só que daqui a 10 minutos, meia hora... você já passou aquilo. Exato. E a motivação mesmo, aquela motivação que te faz continuar todo santo dia a estudar, é mais a necessidade mesmo. Seja uma necessidade financeira, né? Ou seja também uma necessidade de realização pessoal. No meu caso, eu tinha muito isso. De eu acordar todo dia e, tipo assim, rezar e dizer... Deus, eu queria tanto ser alguém na vida, fazer a diferença, sabe? Ser um servidor público. Desde sempre eu já era dentro de mim, sabe? Hoje eu brinco muito com meus amigos, né? É mais fácil eu largar as aulas, largar tudo do mundo da iniciativa privada do que largar o serviço público. Mesmo que eu ganhasse 10 vezes mais na iniciativa privada, sabe? Porque é algo que me preenche. Exato. Então, a motivação vai muito também dessa necessidade interior. Exato. Eu gosto de pensar que pelo menos a minha motivação tá muito ligada à minha felicidade, sabe? Eu acho que eu realmente... Assim, eu estudo para esse cargo porque eu realmente acho que eu vou ser feliz fazendo aquilo. Principalmente trabalhando naquela área. Por isso que eu também... eu estudo para magistratura, mas vou fazer o concurso de MPT quando sair, que é do Ministério Público do Trabalho. Vou fazer para servidores também. Porque aquela área, eu tenho certeza tudo ligado que vai... à área trabalhista. Exatamente. Vai me deixar feliz, entendeu? Mas, claro, dentro de todas essas opções de cargos, né? Todas essas opções de concurso, o que eu quero mesmo é foco na magistratura. E vou continuar focando nisso. E realmente o que eu vejo assim, no início eu vi algumas pessoas, no início dos meus estudos, eu vi algumas pessoas falando isso.
E eu lidava mais como se fosse assim, uma frase motivacional, né? Aquilo, ok, é verdade, mas não tinha vivido ainda na prática. Hoje em dia, que eu já tenho 3 anos de estudo, que ainda não saiu nenhum edital do meu concurso, e eu tenho que me manter em movimento, né? Eu tenho que manter a constância nos estudos, independente de ter edital na praça ou não, é o que eu penso nisso, porque eu já tive momentos muito, assim, desesperador, vamos dizer assim, que eu tava realmente muito pra baixo, que eu tava muito triste, que não tinha edital, que não tinha perspectiva. E eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Eu não sei se você tá nessa fase da vida, mas eu tô na fase que tá todo mundo casando, todo mundo comprando casa, alugando, tendo filho e tal, e eu não tô, né? Parece que a vida anda pra todo mundo e pra você ainda tá parado. Exatamente. Eu sentia muito isso. Exatamente. Muito isso. E aí eu parava, eu tô nessa fase e eu parava pra pensar, mas eu falava assim, tá certo, mas se eu desistir, eu vou fazer o quê? O que vai acontecer? Se hoje eu não for estudar, se o problema da minha vida é estudar pra concurso, tá bom, vou parar com deixar esse problema de lado, né? Vou parar de estudar pra concurso, mas o que eu vou fazer? Amanhã eu vou fazer o quê? Não, eu posso advogar, eu tenho um OAB, eu posso realmente seguir a carreira como advogado, né? E mergulhar-se na advocacia. Mas não tem nada a ver comigo. É algo que não me traria felicidade, como eu falei, sabe? Mesmo que se fosse um advogado trabalhista, eu acho que eu não iria ser tão realizada como eu acredito que você, sendo servidora pública. Também Mas já por pensei... que a área trabalhista? O que foi que te fez, assim, escolher dentre tantos cargos públicos, eu quero área trabalhista, seja magistratura do trabalho, eu sei que é o seu, né, objetivo final, ou analista do TRT, enfim, o que foi que Tu conhece alguém que já passou e tu estou? Eu conheço algumas pessoas também através do Instagram, principalmente, que são juízes do trabalho, juízas do trabalho. Mas, assim, eu não sei te dizer exatamente o porquê surgiu esse brilho para a área trabalhista, mas desde o primeiro momento que eu tive, a primeira aula de Direito do Trabalho que eu tive na faculdade, na primeira cadeirazinha, eu já me apaixonei. Eu acho que eu tive, assim, também uma sorte de ter professores incríveis. Que faz toda a diferença, né? Eu estudei lá na Unicristos e o primeiro professor que eu tive, o Franzé, eu tenho um carinho tão grande por ele, até hoje, assim, eu penso, eu lembro das aulas dele e eu acho que surgiu aí, mas assim, com afinidade com a matéria mesmo, então, não foi com o trabalho em si, foi com a matéria, foi com a matéria. De trabalho e processo porque, de trabalho. assim, desde a época da faculdade, eu sabia que eu não estava muito inclinada para advocacia. Não era algo que me chamava muita atenção, que me atraía, sabe? E aí eu sabia que eu estava mais inclinada para o concurso, mas não sabia ainda. Eu não sabia nem o que era estudar para concurso, né? E eu não sabia qual era a área e qual era o cargo que eu gostaria de exercer. E aí eu fui prestando atenção durante os anos da faculdade às áreas, o que eu gostaria de trabalhar. E 2 coisas que eu gostava muito era direito do trabalho, era o que eu mais gostava. E eu gostava também muito de direito de família. Mas aí chegou mais próximo da formatura, né? De terminar, concluir a faculdade, terminar essa fase. Eu vi que realmente eu gostaria de trabalhar com aquilo, que era o direito do trabalho. E também, como eu falei, eu tive esse primeiro professor que foi maravilhoso. Ele foi meu professor de Direito do Trabalho 1, 2, processo do trabalho também tive outra professora maravilhosa, tive 2 cadeiras de estágio também com professoras excelentes, e aí eu, desde o início, era algo que eu curtia muito. Engraçado, Thaís, tu falou aí, né? Quando eu entrei na faculdade eu não sabia nem como era concurso, o que fazer e tal. E na minha época também não tinha essa coisa de mentoria, material. Acho que nem tinha também. Eu comecei a estudar em 1º de dezembro de 2014. E acho que nem tinha também essas orientações de técnicas de estudo e tal. E aí eu tava pensando o quanto isso é importante hoje em dia, né? Às vezes a gente começa a estudar da forma errada e perde um bom tempo. E aí, justamente nesse quesito, eu queria lembrar você que no site da IBET a gente tá com muito material bacana, tem mentoria, tem cronograma, tem simulado. Então, se você quiser aí vários materiais de como se preparar da melhor forma para o seu concurso, seja para o INSS, seja para o TJ, tem muita coisa legal no site da IBET. Não deixa de também curtir lá o Instagram, seguir lá o Instagram da IBET e também o meu, camila.mmontenegro. Voltando aqui para nossa conversa, Thaís,
eu queria saber um pouquinho de como é que é a sua rotina de estudo, né? O que é que você... Se você gosta mais de videoaula, de leitura, como é que funciona aí? Então, a gente fala um pouquinho da advocacia, né? Que eu concilio os estudos com a advocacia, porque eu tenho que ter essa prática jurídica, mas a advocacia não toma muito dos meus estudos, muito tempo dos meus estudos. Então, a maioria dos meus dias são focados 100%, o dia todo nos estudos. Eu até comecei, na época que eu comecei a estudar, eu trabalhava, eu era professora de inglês, e aí eu trabalhava, naquela época eu trabalhava durante a manhã e eu estudava à tarde, depois eu acabei saindo do meu trabalho e focando 100% nos estudos, né? E aí comecei essa rotina que eu tenho até hoje. Então, eu estudo no período da manhã e à tarde, eu monto o meu cronograma de acordo com as matérias da magistratura do trabalho, né? Do concurso da magistratura do trabalho. Então, eu vou separando. Eu estudo em torno de 2, 3 matérias por dia. Hoje em dia, né? Porque quando eu comecei, a gente não começa assim, estudando, com rendimento lá em cima, com um cronograma cheio de matérias. Exato. A gente começa aos pouquinhos. Mas hoje em dia eu já consigo... Eu comecei estudando uma matéria por dia, com metade das matérias do edital. E hoje em dia eu já consigo ver todas as matérias e estudar 2, 3 matérias por dia. E aí, como você perguntou, né? Se eu gosto de videoaula, se eu gosto de doutrina. Eu gosto de todas. Eu gosto de videoaula, eu gosto de doutrina, eu gosto também de PDF. Só que hoje em dia, eu tenho uma maturidade pra saber... Acredito que eu tenha, né? Qual matéria é melhor em qual Exatamente. técnica, né? Qual técnica que eu vou utilizar pra cada matéria. Às vezes nem só, assim, na matéria no todo, mas aquele assunto, sabe? Às vezes tem um assuntozinho dentro de uma disciplina que eu acho que é melhor ver através da videoaula. Ou então um livro, pra mim, é algo que vai ser mais rápido, que vai entregar o conhecimento que eu preciso, sabe? Mas eu sempre vou também... respondendo muitas questões, lendo a letra da lei, né? Que é a famosa lei seca que a gente fala. Também tem a questão de ler os informativos, jurisprudência. Na área trabalhista é muito importante, né? A gente tem que ter um conhecimento aí bem apurado das súmulas, AJs. E eu vou montando meu cronograma assim. Então, como eu falei, eu coloco umas 2, 3 matérias por dia. E aí, dentro de cada matéria, né, o conteúdo que eu vou estudar, eu reservo um momento para a teoria, um momento para ler a letra da lei, um momento da jurisprudência e um momento das questões. Aí, essa parte da teoria é que eu vejo de acordo com o assunto que eu vou estudar naquele momento. Se vai ser por videoaula ou se vai ser por doutrina. Porque, no caso, você já passou o edital algumas vezes. Exato. E aí você já sabe mais ou menos qual é a técnica que você absorve mais aquele assunto, né? Exatamente. Eu comecei estudando só com doutrina, porque assim, como eu falei, né? Hoje em dia eu tô dessa forma, mas a gente começa de uma forma bem diferente. Então, hoje em dia eu consigo fazer esse mix de técnicas, né? Ver todas as matérias, mas quando eu comecei, eu optei estudar só por doutrina no início, até porque eu tinha acabado de passar na UAB, então tava vários meses só na videoaula, questões. Tava um pouco impregnada, né? E pra magistratura tem muito isso, né? A galera estuda muito por doutrina. Exato. Diferentemente do pessoal, por exemplo, da área administrativa, até da área jurídica pra analista também, né? Eu acredito que seja por conta das fases do concurso, né? Então, assim, pra servidores, a gente tem o quê? 1 ou 2 fases, né? Então, a gente tem a fase da prova objetiva e a fase da discursiva ou redação, né? E aí, parou ali. Não que seja pouca coisa, mas tem essas 2 fases. Pra magistratura, a gente já abre um leque, assim, de fases. Fase oral, peça. Já acrescenta muita coisa. Então, você tem a prova objetiva, você tem a prova discursiva, você tem a prova de sentença e você tem a fase oral. Então, às vezes, para a prova objetiva, você não precisa tanto conhecimento assim da doutrina. Um exemplo. Mas para a discursiva, você vai precisar. Ou então, para a prova oral, você vai precisar. Entendeu? Então, é o que... Também através do Instagram, né? Realmente o Instagram foi algo assim que surgiu na minha vida para ajudar demais os meus estudos. Demais. Porque foi através do Instagram que eu fui, como você falou antigamente, a gente não via muito essa questão de mentoria, um cronograma,
né? Não tinha orientação não técnica. tinha. E Era o você Instagram, aprendendo. pra mim, surgiu muito assim, pra abrir os meus olhos, pra me ajudar mesmo. Então, eu criei até o meu perfil no Instagram justamente pra isso. Não era pra virar uma influencer, não era pra fazer crescer, era pra não seguir no meu pessoal, os professores, os cursinhos. Aí eu criei esse perfil, não postava nada, era 100% anônima. E fui seguindo um professor aqui, um cursinho acolá. Aí eu fui vendo que aparecia pra mim uns perfis de estudantes, de concurseiras. Aí eu, fulaninha, então, compartilhar a rotina dela. Deixa eu ver o que a fulaninha faz pra eu ver se dá Se certo encaixa fazer na minha também. rotina, né? Exatamente. E assim eu fui vendo. No caso, quando eu comecei junto com a Letícia, né? Então a gente ia fazendo assim, ia se ajudando. E eu fui vendo justamente isso, né? Como montar um cronograma, como separar direitinho as plataformas que as pessoas usavam. E acaba que o concurseiro, ele pensa muito que, eu tenho que começar fazendo tudo da forma correta. Eu tenho que primeiro me planejar, e aí começa a pensar em como vai estudar, começa a querer montar o cronograma, óbvio, né? Todo mundo tem que ter seu cronograma de estudos, mas o que eu vejo muito é que a pessoa afia o machado e não usa pra porque cortar a madeira, às vezes a gente olha pra uma pessoa que tá estudando 3, 4, 5 anos, ou então uma pessoa que foi aprovada, aí você diz, o que você fez? Aí a pessoa fala o que fez no final da trajetória, e você acha que você tem que começar já daquele jeito, e não é. Né? Então, como eu disse, eu comecei estudando 6 matérias de 12, focando num concurso de analista, porque era o que saía com mais frequência, para depois focar em magistratura. Eu comecei estudando só para a primeira fase, porque eu achava também que para concurso era igual ao OAB, que você só estudava para a segunda fase, depois que você passava na primeira. E não é assim, né? Então, como a gente disse, são várias fases do concurso da magistratura. Então, a gente tem que ter um conhecimento de doutrina. Se você gosta de videoaula também, aprende dessa forma, você acrescenta uma videoaulazinha também. Você tem que ter um conhecimento da lei, da letra da lei. Você tem que acompanhar as jurisprudências também. Porque tudo isso vai se encaixar nas fases que você tem que estudar. Uma coisa complementa a outra, né? Exato. Mas o que eu tava falando é no sentido de que a gente vai muito construindo a nossa forma de ser um aprovado, né? Tanto é que o nome do podcast é Pode Aprovação. A gente vai construindo ali a aprovação através das experiências que você vai testando no dia a dia. Então, você não vai planejar o estudo perfeito, você não vai conseguir deixar ele de forma 100%. A tal da maturidade, né? Isso, você vai meio que descobrindo fazendo. Era algo que, assim, na minha preparação, eu descobria coisas novas e eu descobria técnicas novas, eu testava coisas novas todo dia, entendeu? Então, eu comecei sem fazer questões, pra você ter noção. Algo que hoje a gente sabe que é o básico do básico, né? Você fazer questões ali, porque as questões, elas têm um poder de fixação muito maior do que a teoria. Mas aí eu não sabia, eu tava começando do zero, eu não era formada em direito, né? Eu não tinha experiência nenhuma em concurso. Eu comecei basicamente zerada, do zero mesmo, aprendendo sozinha. Então, é muito de você fazer, testar, ver se funciona pra você ou não, adaptar e ir ali aprendendo ao longo do caminho e não querer botar tudo de forma já perfeita. Exato. A gente tem, realmente o que você falou, né? A gente tem que ver aquilo, testar pra ver se funciona com você, se não funciona, se você adapta ou se você não adapta, né? Porque se você for conversar com vários aprovados, todo mundo tem um método específico e diferente que usou pra estudar. Se você for ver, tem gente que diz que, não, eu só estudo por videoaula. Teve gente que diz, eu nunca assisti videoaula, eu só leio a letra da lei. Teve gente que leu o Godinho, que é a nossa Bíblia trabalhista, né? E eu li o Godinho de capa a capa. Tem gente que diz, eu nunca nem li esse livro, nem uma página. Então, você tem que ver realmente o que funciona pra você, adaptar aquilo e utilizar ou não. Eu ouvi muito concurseiro Netflix não passa em prova, que era aquele concurseiro que assiste videoaula. E eu amo videoaula. E assim, inclusive eu estava deitada. E aí o pessoal olha e diz, meu Deus do céu, como é que ela estuda deitada e tal. Mas já era uma forma que eu tinha flexibilizado a minha rotina para conseguir continuar a estudar. Porque no meu caso eu tinha muita dor nas costas, muito. Então, se eu ficasse estudando sentada, seria muito pior, porque aí eu iria ter muita dor, iria querer parar de estudar
e logo ia largar, sei lá, os estudos ou algo do tipo. Então, não ia conseguir montar isso você vai meio que tempo. flexibilizando também a sua forma de fazer as coisas, sabe? E montando ali a sua própria rotina de estudos. Uma coisa que eu queria te perguntar também era em relação à concentração, assim, se tu tem problema de concentração, ansiedade, se o sono é tranquilo pra ti ou não, como é? Depende do dia, depende da fase, depende do turno. Eu geralmente começo o dia bem concentrada, focada, motivada, vamos dizer assim. E ao longo do dia eu vou perdendo um pouco esse foco, né? Então o período da tarde pra mim é o mais complicado. Tem mais sono, mais cansaço. E também são fases, né? Às vezes a gente tá numa fase mais motivada, mais focada e tudo. Mas a concentração é algo, definitivamente é algo muito importante, né? Por isso eu venho falar também pro pessoal. Vim trazer aqui, gente, uma novidade muito bacana. O nosso patrocinador, que já tá aqui há uns episódios com a gente, né? Que é a Body Winner, minha parceira aqui. Que inclusive utiliza os produtos e gosto bastante. Estou gostando muito do resultado dos produtos. Que traz mais concentração, mais foco e também mais memorização com o produto da UpMind e o produto também do Sleep Brain. Sleep Brain, gente, é um produto para qualidade do sono. UpMind é um produto para concentração, memorização e foco. E aí o nosso parceiro traz aí produtos naturais para que você possa estudar de forma mais eficaz, né? A gente sabe que nem sempre ali o nosso metabolismo está 100%, então dormir é muito importante para fixar ali as matérias na memória de longo prazo. Também ter uma concentração na hora de estudar também é muito importante, então esses dois produtos com certeza vão ajudar vocês demais. A gente está também com cupom de desconto, tá? Camila10 no site da Body Winner. Então, se você quiser aí adquirir esses produtos naturais, não tem cafeína, tá? O UpMind, inclusive pro concurseiro, eu achei muito bacana, porque a gente já consome muita cafeína e esse é um produto que não utiliza cafeína, um produto natural. Acredito que vai ser muito útil aí na preparação de vocês. Para adquirir, basta entrar no site da Body Winner e colocar lá o cupom Camila10. Então, vamos voltar aqui para nossa conversa, tá? São dois pontos realmente muito importantes, né? Investir na qualidade de estudo. É o que a gente sempre fala também, assim, todo concurseiro e concursado, com certeza já ouviu que você tem que investir na qualidade do seu estudo e não na quantidade. E também no descanso, que no caso o sono também faz parte, Até né? para fixar, né? Fixar os assuntos do sono aí é essencial. Tanto pra mente como pro físico, gente. Eu não consigo acreditar naquelas pessoas que estudam 12 horas por dia, que dormem 5 horas por dia. Não tem isso. Pra mim não funciona. E eu realmente acredito que não seja algo que não é uma rotina que você consegue manter por muito tempo. Você talvez 1 mês, 2 meses consiga, mas depois em algum momento você vai pifar se você não investir no seu sono, no seu descanso, e até tornar também seu dia produtivo pensando na qualidade, não na quantidade. Você sentar pra estudar 12 horas por dia, 13, sei lá, é tempo demais. Me fala uma coisinha, relacionamento pra ti. Como é? Tem namorado, não tem? Atrapalha, ajuda? Muita gente tem essa dúvida, né? Acho que também, já falando um pouco aí do que eu passei, acho que depende muito da personalidade de quem tá com você, né? Com certeza. Eu me considero uma pessoa muito abençoada, porque eu tenho um namorado que me apoia demais em tudo que eu faço. E também uma família que me apoia muito, né? Você falou assim, relacionamento, e eu acredito que em todos os relacionamentos, quando você começa a estudar para concurso, muda um pouco. Porque a gente pode falar de relacionamento amoroso, você tem que estar realmente com uma pessoa que lhe apoia, que lhe entende, né? Lógico que tem momentos que você vai ter que dar mais atenção, que momentos que você não consegue dar tanta atenção assim, e essa pessoa precisa entender. Até porque, no meu caso, o que a gente conversa, o que a gente tem muito alinhado, é que o concurso é um foco meu, mas que se tornou nosso. Não é algo que eu quero pro futuro, não é algo que vai ser o meu emprego, vai construir, né? Exato. O futuro de vocês dois. É onde vai vir a minha renda. Se aquela pessoa é com quem eu quero passar o resto da minha vida, se eu quero casar, constituir família e tal, então vai ser uma renda dele também, né? Então, assim, ele tem que colaborar. E é justamente o que ele pensa, né? Ele faz do meu sonho o sonho dele. E no meu caso, eu também sou muito abençoada de ter uma família que me apoia, também faz do sonho, o meu sonho o sonho deles.
né? Então, assim, eu tenho um apoio. Partilhar os projetos, né? Partilhar projetos. Exato, e em todos os sentidos que você pode pensar. Então, assim, nos dias que eu tô pra baixo, eu tenho ali meus pais e meu irmão que podem me escutar, que estão sempre dispostos a me escutar, a me ouvir, deixar eu desabafar, chorar e me dar aquele apoio naquele momento. Também tenho no sentido de me motivar com falas que eles deixam claro que eles acreditam em mim. Então, meu pai nunca fala com o meu tipo de pensamento, que eu falei mais cedo, né? Quando eu passar, não é se eu passar. Eu acho que vem muito deles, porque meus pais, principalmente meu pai, ele fala muito assim: minha filha, vai dar certo. Quando você for juíza, quando você for aprovada, vai dar certo. Tenha fé, porque ele fala, você vai conseguir. E eu tenho esse apoio também. E o que eu vejo que muitas pessoas pelo Instagram compartilham comigo, não só a questão do relacionamento amoroso, mas as amizades também. Tem amizade que é mais difícil realmente manter, porque as pessoas não conseguem compreender às vezes porque não bate também a rotina, né? Lógico. Lógico, todo mundo tem aqueles amigos que vão ser os amigos pra vida inteira e tem aqueles momentos, aqueles amigos de fase, de momentos, né? Então, assim, eu também sou abençoada nesse sentido de que as minhas amigas, pelo menos as minhas amigas de verdade mesmo, elas entendem, né? Lógico que tem uma situação aqui, outra acolá, que talvez uma fique mais, né, triste porque você vai estar ausente e tal, mas assim, a longo prazo, durante todo esse tempo, eu tenho pessoas que realmente acreditam em mim, que me ajudam, que me compreendem. Então, é importante você ter pessoas assim ao seu redor. Como é que tu faz pra conciliar? Assim, é muita conversa? Deixando claro. Eu acho que, lógico, a gente se preocupa com o que o outro pensa. Seria muito hipocrisia da minha parte falar assim, eu não vou, eu vou estudar e tô nem aí pra que as minhas amigas pensem. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu deixo claro, não posso, eu tenho uma prova se aproximando, seja um simulado, seja uma prova de uma pós-graduação, no meu caso, já que eu não tive os meus editais, né? Mas durante a minha trajetória também, eu tenho feito outras provas aqui no Ceará pra aproveitar, né? Já que eu não tô tendo o edital aberto. As provas que estão saindo aqui no Ceará, desde que eu comecei a estudar, a maioria eu tô fazendo pra ganhar experiência, já que eu vou ter pouco custo, pouco gasto, né? Que eu já moro aqui em Fortaleza, então normalmente eu tenho gasto só da locomoção. Porque até a inscrição, às vezes, eu consigo isenção porque eu sou doadora de sangue. Então, muitas eu muito não... bacana pro pessoal de casa saber, né? Eu sempre gosto de compartilhar essa dica, porque é um ato tão bonito, né? E algumas pessoas precisam, sei lá, talvez sabendo disso, talvez elas voltem a doar se um dia doaram, então se motivem a manter em dia as doações, ou então passem a doar. Olha aí, pessoal, que bacana. Você pode ajudar pessoas, você pode ser um doador de sangue e ainda ter a isenção aí do seu concurso. Que muitas inscrições são bem pesadinhas, né? Bem pesadinhas mesmo. Principalmente, acho que pra magistratura deve ser bem pesado. Essas carreiras jurídicas, né, que a gente chama promotor, procurador, defensor, magistrado, são carreiras que as inscrições estão cada vez mais caras, né? Mas assim, namoro, tu acha então que namoro ajuda mais do que atrapalha? No meu caso, sim. Graças a Deus. Mas eu já vi de algumas pessoas também que atrapalham. Então, eu acho que é algo realmente muito subjetivo, é muito pessoal. No meu caso, até como ele gosta de falar, né? Ele diz que solta as pílulas da verdade. São os puxões de orelha que ele dá em mim. Então, quando eu tô em fases mais relaxadas, vamos dizer assim, ou então no final de semana que eu preciso de um empurrãozinho pra estudar, porque é difícil você passar a segunda a sexta estudando, principalmente eu. Eu, assim, quem tem uma rotina parecida com a minha, que eu não saio pra trabalhar, eu não saio de casa, eu passo o dia em casa. Aí passar o dia em casa no sábado e no domingo estudando também é pesado. Então, assim, ele dá essa motivação, esse apoio. Às vezes eu fico estudando, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a forma que ele tem de me apoiar é ficar do meu lado. Aí ele vai trabalhar em alguma coisa, a gente fica lá na mesma mesa, né? Só entrar na presença dele, às vezes já dá uma forçazinha pra... Acaba que compartilha a rotina, estudar. Mas ao mesmo tempo cada um com seus projetos. Exato. E construindo um projeto conjunto. Exatamente. Certo. Thaís, queria te agradecer, dizer que as portas estão abertas aqui do Pode Aprovação para você voltar sempre que você quiser
Foi maravilhoso conversar com você. Tenho certeza que o pessoal aí que tá ouvindo a gente pegou várias dicas para os estudos. Então, volte sempre. Tô imensamente feliz de ter aqui comigo. Ô, Camila, eu que agradeço. Eu também tô muito feliz de já te acompanhar há um tempo no Instagram, né? Admiro muito a sua trajetória, as suas dicas, os seus materiais eu já utilizei há um tempinho, o seu cronograma do TJCE, né? Eu tava usando agora, tô utilizando ainda, conseguindo com os meus estudos. E eu agradeço demais a oportunidade, foi maravilhoso estar aqui. Se quiser compartilhar aqui com o pessoal suas redes sociais, pra ter mais seguidores, mais do que já tem, né? 72 mil K, gente, não é pra qualquer um, não. Então, quem tiver interesse, meu Instagram é @noritmoconcurseiro. E lá, como eu falei, tô compartilhando minha rotina, a vida real de concurseira. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Pode Aprovação.